Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do 27. Lucas 5, 27. O peso que tinha sobre a sua vida, Deus vai tirar hoje, independente de qual seja ele. Lucas 5, 27 diz assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, ele disse: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntavam: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Você está aqui? Olha alguém que está do seu lado e diga: se você está aqui, olha para essa pessoa e diga: venha para cá. Amém. Deus tem uma ferramenta poderosa, como eu disse, mas você precisa estar aqui. Esse texto você já conhece, mas quero fazer algumas explicações rápidas para que você entenda melhor. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando e ele encontra Levi ou Mateus, é a mesma pessoa, na coletoria. O que é coletoria? Era um lugar onde os publicanos ficavam recebendo os impostos, recebendo dinheiro. Os publicanos eram um tipo de pessoas que trabalhavam com essas coisas. Publicanos eram aqueles que recebiam, cobravam os impostos. Eram chamados de publicanos. Os publicanos não eram muito bem vistos no meio do povo, porque alguns deles cobravam a mais do que era justo, cobravam imposto a mais, e o povo odiava eles, não gostava deles, porque eles tinham que pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Quem está aqui gosta de pagar imposto? Levanta a mão aí. Quem ama pagar imposto? Né? Veja lá quanto você paga de imposto só no litro de gasolina. Então você ama pagar imposto. Quando você vai declarar o teu imposto de renda, vem quanto para você pagar? Você fica feliz? Era mais ou menos assim. E os publicanos, eles cobravam ainda mais, davam uma passada de mão. Eram parecidos com os políticos de um país que tem por aí. Vocês já conhecem, né? Alguns. Eles cobravam a mais. A gente descobre isso quando João Batista conta que eles cobravam mais. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, eles perguntam para João Batista: o que nós precisamos fazer? Aí João Batista responde para eles e diz assim: cobrem o que é justo. Então, publicanos era esse povo. E Jesus Cristo está passando e encontra Levi, um publicano, cobrando imposto, e diz para ele o quê? Segue-me. Vamos, eu quero que você me acompanhe. E a Bíblia diz que imediatamente esse rapaz, esse homem, larga tudo o que ele está fazendo, larga o seu posto de cobrança e segue Jesus. E resolve dar uma janta, dar um banquete para Jesus. E Jesus vai. O problema é que encheu a casa de publicano junto. Não é isso que o texto diz? Deu-lhe, verso 29. Ofereceu-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles. Esses outros que Lucas relata aqui, existiam ali um grupo também, outro grupo também chamado dos fariseus e também dos saduceus. Vocês sabem quem são os fariseus e os saduceus? Então, rapidamente explicando para vocês. Agora você sabe o que é um publicano, o que ele fazia. E o que faziam, quem eram os fariseus? Fariseus eram judeus zelosos da lei. Eles acreditavam só na lei, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Eles eram zelosos por isso, e o resto da Bíblia não interessava mais para eles. Esses eram os fariseus. E os saduceus? Os saduceus eram um outro grupo de pessoas que não reconhecia, não acreditava em ressurreição, e também que não acreditava em anjos e algumas outras coisas.
Os fariseus pregavam numa linguagem mais popular, ensinavam a lei para o povão, que todo mundo entendia. Os saduceus já não, os saduceus já ensinavam para a classe mais elitizada. Então era esse grupo, só para você entender, o que estava lá nesse jantar. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo está ali no jantar, e que o grupo dos fariseus faz uma pergunta. Os escribas também estavam lá. Os escribas eram aqueles que eram os responsáveis por copiar, por escrever. Eram pessoas bem reconhecidas na sociedade, porque eles tinham direito, sabiam ler e escrever. E eles estavam lá no versículo 30, a palavra de Deus diz assim: os fariseus e seus escribas murmuravam. Foram para um jantar e murmuravam. Olha alguém que está do seu lado e diga assim: eles estavam murmurando. Murmurando. E o que eles disseram? Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. E eles perguntaram para os discípulos de Jesus, que também estavam no jantar: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Eles estavam dizendo assim: como que pode vocês comer com esse tipo de gente que era pecador? Era considerado uma pessoa pecadora aquele que andava com os gentios. E veja só, os publicanos, os que cobravam impostos, estavam lá cobrando, vinham do Império Romano, cobravam. Eles não pertenciam, eles não eram judeus, eles eram de outras nações, então eles eram considerados imundos. E agora Jesus Cristo está entrando aonde? Na casa de publicanos. Jesus Cristo está entrando agora com seus discípulos na casa dos pecadores. E essa turma faz essa pergunta: por que comeis e bebeis, vocês e o seu mestre aí, com os pecadores? E Jesus escutou isso. No outro evangelho, a Bíblia diz que Jesus sabia o que estava no coração deles. E Jesus respondeu. E Jesus diz o seguinte: Jesus diz assim: eu não vim... Aliás, 31. Respondendo-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja só, a ferramenta que Deus coloca na nossa vida, e você precisa compreender isso com esse ensino nessa noite. A maior ferramenta que Deus traz para nós e que deixa para que nós possamos viver a nossa salvação diante de Deus é um instrumento chamado arrependimento. Deixa eu fazer uma pergunta só para que nós possamos checar algo aqui nessa noite. Quem não pecou aqui hoje, levante a mão. Todos pecaram? Essa semana? Sim, é possível que todos nós pecamos. É possível que você disse: hoje eu não pequei, acabou de pecar, porque você mentiu. Então, a ferramenta que Deus trouxe para nós, que Deus traz para a igreja, que Deus estabelece para nós, para que você viva em paz diante de Deus, é um instrumento chamado arrependimento. Veja só que Jesus Cristo está no meio de um povo considerado pecador, de um povo que erra, de um povo que não era nem reconhecido pela sociedade, mas um povo que era pecador, e Jesus está no meio deles. E Jesus, quando encontrou você em que condição? Santo, santa, como é que você era? Eu quero que você pense comigo um instante. Como é que você era quando Jesus encontrou você? Como é que você está hoje? E Jesus está encontrando você. Do mesmo jeito que você está hoje, Jesus está aqui. Muita gente acha que porque pecou, porque errou, Deus não pode mais alcançar. Isso é mentira. Muita gente ensina, muita gente fala que Jesus Cristo não pode falar com pecador. Isso não é verdade. Como que eu sei disso? Como que você acha que estava a mulher prostituta quando Jesus Cristo foi ter uma conversa com ela? Em que condição ela estava? O que uma prostituta faz? Não fale. Mas é possível que ela faça alguma coisa que seja considerado pecado? Como é que estava a mulher samaritana? 5 maridos, aleluias. Ou mulher que gostava de marido, né? Mas tem umas pessoas por aí também que já está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. A gente olha às vezes para os outros, mas não olha
para a nossa vida mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo está no lugar aonde você está, e não importa o jeito que você está. Claro que eu não estou dizendo aqui que você deve levar uma vida dissoluta e uma vida abertamente em pecado, mas eu estou dizendo que Jesus Cristo, Ele vai para aquela reunião, Ele vai para aquele jantar, e Jesus Cristo está no meio dos pecadores. E Jesus fala algo extraordinário nesse texto. Jesus, escutando aquela conversa dos murmuradores, dos saduceus, dos escribas, dos fariseus, dos publicanos, Jesus diz o seguinte: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. E é exatamente esses os momentos que às vezes nós vamos nos encontrando. Sabe aquele momento que você cometeu um pecado mesmo? Você começou a ficar doente. Às vezes as pessoas não entendem e começam a brincar com o pecado, mas elas não compreendem isso direito. Elas não compreendem qual que é a consequência disso. Sabe qual é a consequência? A pessoa está começando a morrer quando ela está se envolvendo com o pecado, no pecado. Sabe aquele momento que você diz que não vai perdoar aquela pessoa que pisou no seu calo, que fez mal para você? Esse é o momento que, se você não perdoar, você está começando a morrer. E Jesus Cristo está dizendo que Ele veio para encontrar você, para achar você. Sabe aquele momento em que Deus fala com você que você precisa fazer algo para Ele, e você diz: ah não Senhor, isso é pedir demais. Você está começando a morrer. Você está começando a ter a tua vida destruída. Sabe aquele momento que a enfermidade chega na nossa vida, na vida das pessoas? É um momento que você está começando a morrer. Mas em qual área? Fisicamente. Sabe o momento que o câncer vem e começa a afligir a vida da pessoa? A pessoa está começando a morrer. E há muitas pessoas que morrem. Eu conheci várias pessoas que morreram por causa de uma enfermidade, faliram por causa de uma enfermidade, morreram. Às vezes as pessoas não conseguem perceber que elas estão começando a morrer. Morte física. Sabe o momento que você diz, que você percebe, que você tem medos na tua vida, que você tem medo de encarar a sociedade, que você tem medo de algumas coisas desse mundo? Que sintoma é esse? É um sintoma de quem está começando a morrer. Você precisa identificar esses momentos da sua vida. Sabe os momentos que você começa a ter medos de que seus filhos não sigam um caminho bom? Você está começando a morrer. E você não pode permanecer nesse lugar. Você já viu pais e mães neuróticos? Às vezes eu vejo, e às vezes eu até atendo alguns pais e umas mães que são neuróticos. Tá certo que nós precisamos ter um certo cuidado com nossos filhos, mas você não pode controlar a vida deles inteira. Você precisa confiar que existe alguém que está lá no meio deles, que vai aonde eles estiverem e que conhece o seu filho. Então você não precisa mais ser uma mulher, uma mãe neurótica. Você é uma mãe neurótica, você está começando a morrer. Várias mães eu conheci que ficavam em cima do menino, em cima da menina, não conseguiram segurar, vazou pelo dedo, fugiu, foi para droga, foi para prostituição, não adiantou nada. A fé dessa pessoa, a fé dessa mãe começou a morrer. Você precisa identificar isso. Você precisa usar as ferramentas corretas. Você precisa confiar em Deus. O que é que Deus disse? Estarei convosco até a consumação dos séculos, até a consumação do mundo. Você entregou esse menino para Deus? Então não tome ele mais de Deus. Acredite, porque Deus recebeu ele. Deus não recebeu você quando você entregou a vida para Jesus? Sim ou não? Sim, recebeu você. Você está aqui hoje, salvo. Da mesma forma, se você entregou teu filho, Deus está com ele. Você não precisa começar a ter esses sintomas de morte. Em qual mais áreas as pessoas começam a morrer? Fisicamente, emocionalmente, como nós estamos falando, e espiritualmente as pessoas também começam a morrer. Quando você se envolveu com coisas, com o espiritismo,
você não sabia, você foi lá indicado, achando que estava buscando uma solução, achando que aquilo ia resolver a sua vida, mas sabe o que começou a acontecer contigo? Você começou a morrer naquele dia. Está escutando aí atrás, jovem? Você começou a morrer naquele dia. Mas graças a Deus você está aqui nesse culto nessa noite. Porque Jesus Cristo, Ele diz para os publicanos, Ele diz para as pessoas que se consideravam santos, como os fariseus. E Jesus diz o que para eles? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então não importa o estado, a condição, o momento e a área que você está começando a morrer, Jesus Cristo veio hoje aqui. 75 pessoas entenderam. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pregue para ela e diga assim: não importa se você está morrendo, Jesus Cristo está aqui. Aleluia! Deixa eu falar com você que está nos acompanhando. Existem algumas pessoas que estão acompanhando nessa noite, o culto ao vivo. Jesus está falando com você e está dizendo para você: não importa essa área que você está morrendo, Jesus está aí. Você não pode vestir uma capa de religioso. Não podemos andar. A fé, o evangelho de Cristo não é formado por uma capa. Não, você precisa identificar os momentos e aonde você está vivendo e o que você está vivendo e dizer: Deus, essa área da minha vida não está muito bem. Deus, é verdade, eu me envolvi com coisas lá atrás e nunca pedi perdão para o Senhor. Aliás, eu nunca me arrependi, Senhor. Sabe por que muita gente não se arrepende dos seus erros? Não se arrepende do que faz, não se arrepende do que é? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é arrependimento. E você sabe o que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente. O Senhor falava comigo nessa manhã e Ele disse que hoje à noite, nesse dia, Deus, várias pessoas iam mudar a sua maneira de viver. E por causa disso, a história dessas pessoas iriam ser transformadas. E parabéns, essas pessoas somos nós. Você está aqui, eu estou aqui. O dia que você se arrepender, olha o que Jesus está falando: eu vou lá no meio deles, mas são publicanos. Lembra do Zaqueu, coitado? O Zaqueu, coitado, lembra do Zaqueu? Baixinho, quer ver Jesus, não consegue, sobe numa árvore. Jesus passa, diz para ele: desce daí, rapaz, eu vou para tua casa hoje. Por que eu falei Zaqueu, coitado? Porque vários pregadores que não lêem a Bíblia direito ensinam que Zaqueu era um desses publicanos, mas ele não era. Lá no texto está escrito que ele não era roubador, ele cobrava o que era justo. Ele diz lá. E Jesus Cristo reconhece isso, diz: hoje houve salvação nessa casa. Jesus Cristo vai para a turma, como diz os jovens, Jesus Cristo vai para a galera. Ah, não sei o que tinham assado aquela noite, talvez fosse um peixe do melhor tipo, né? Um atum, fosse o que tinha lá? Um peixe especial, um prato especial, um banquete que o publicano estava dando para ele. E os religiosos olhavam e diziam: o quê? Nossa, não pode. O seu mestre de vocês vai ficar com pecadores. Vai comer com pecadores? Vai usar essa roupa? Vai se maquiar? Às vezes você recebe o rótulo que as pessoas dão para você, mas você precisa aprender a viver no evangelho de Cristo. Jesus Cristo veio, salvou você, restaurou você, deu todas as condições para que você seja um homem, uma mulher que zele pela tua fé, e que naquele dia, como você cantou agora há pouco, que Jesus Cristo vai voltar e você está aguardando, você vai subir. Você tem que ter certeza disso. Você precisa guardar a sua fé. Como é que você guarda a tua fé? Muitas pessoas estão presas há anos por causa de coisas que fizeram e você nunca se arrependeu. Ou seja, você nunca mudou a maneira que você pensa, a maneira que você vivia. Algumas coisas você deixou de fazer, mas deixar de fazer não quer dizer arrependimento. Arrependimento para Deus, sabe o que significa? Arrependimento para Deus é mudança de atitude. E sabe por que áreas estão morrendo na sua vida? Porque você não mudou a sua maneira de viver. Você não mudou a sua maneira de viver. Mas Jesus Cristo veio aqui hoje para nos ensinar, para nos conduzir a um lugar aonde nossa maneira de viver vai ser transformada.
Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos dar alguns exemplos para você entender. A Bíblia diz assim. Como que isso acontece na prática então? Como é que eu vou tirar esse peso? Como é que eu vou resolver essa área da minha vida que está morrendo? Como que isso na prática acontece? A palavra de Deus diz assim: aquele que mentia, não minta mais. Sabe por que Jesus está falando isso? Aliás, é Paulo que está falando isso. Porque os mentirosos, se não se arrependerem, estão relacionados na categoria daqueles que não vão para o céu. Então, se você era um mentiroso, como é que você era? Um tempo atrás, como é que você era? Mentiroso, mentirosa, que Deus o livre. Você se arrependeu disso? Ah não, mas eram umas mentirinhas de brincadeira. Não existe isso, tem que se arrepender do que está errado. Então, se você não se arrependeu de ser mentiroso, Deus não pode mudar você. Deus não pode transformar você. O que mais que você era? A Bíblia diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Agora deixa eu contar para você qual que é a parte mais interessante no arrependimento diante de Deus. No momento que você se arrepende, no momento que você toma uma decisão e vem diante de Deus e diz: Deus, eu quero que o Senhor mude minha vida. Eu quero que o Senhor, a partir de hoje, eu não sou mais mentiroso, eu não sou mais adúltero, eu não sou mais sei lá o que você pode ser, um bêbado. Você foi bêbado um dia? Você foi bêbado um dia, né, Adriano? Aleluia. Esse é só um exemplo cômico que nós temos aqui, gente. O que mais? Você usou drogas um dia? Sim, você usou drogas um dia você bebeu um dia, e você parou de fazer isso, mas você nunca se arrependeu disso. Então você precisa se arrepender, porque talvez isso explique as áreas que estão morrendo na sua vida. Sabe aquelas pessoas que entram em depressão? Às vezes eu encontro pessoas que foram crentes, escutam a palavra na igreja, mas ainda estão em depressão. Ei, tem uma área morrendo na sua vida. Você precisa se arrepender de algumas coisas que você cometeu, de quem você era, e você vai viver uma vida em liberdade. Sabe qual que é a maravilha de viver com Cristo? É que a Bíblia fala assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Aleluia. Então tem alguma área na tua vida que está preso? Tem alguma área na tua vida que está amarrado? Vida financeira. Sabia que Deus não vê nenhuma pessoa, nem um filho dele, como uma pessoa pobre, como uma pessoa mendigo, como sem preparação, sem recurso? Não. Deus vê todo mundo próspero. Mas por que Deus vê-se dessa forma? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo permitiu isso. Quando você passa por Jesus Cristo, os olhos de Deus veem em você o mesmo que Ele viu em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo era rico, se tornou pobre, para que os pobres se tornassem ricos. Mas tem áreas que os crentes não se arrependem dos erros que fizeram, que cometeram ou que eram nos seus negócios. Você foi um péssimo negociador, passou um monte de gente para trás, e hoje está perguntando para Deus, fazendo voto para Deus, e não sabe por que não muda a tua finança. Sabe por que não muda? Porque você não se arrependeu dos negócios que você passou alguém para trás. Quanto você ganhou naquele negócio? Você comemorou naquela época, mas você sabe que esse era um negócio sujo? Você sabe que esse era um negócio que Deus não aceita? Mas você nunca se arrependeu disso, e hoje você pedala. Hoje você luta, hoje você tem dificuldade. Volte diante do teu Deus e se arrependa, use essa ferramenta. Porque olha só, a Bíblia diz que duas coisas Jesus ensinou ali: que Ele veio para os doentes, que Ele está no meio dos pecadores. Ele não tem problema com isso. Ele não se contamina com a tua prostituição, Ele não se contamina com o teu roubo, Ele não se contamina, Ele não se contaminou com o pecado do Adão, a Eva lá comeram o que não era para comer. Aí à tardezinha a Bíblia fala que Jesus, aliás Deus, estava por lá, né? Adão, onde está você? E ele diz que, a Bíblia diz que ele estava lá, escondido, e grita: Deus, eu estou aqui. Aí Deus diz o quê? Fizesses o que não era para fazer? Em outras palavras, sabe o que Deus perguntou para ele? Adão,
Você pecou? Porque pecar significa errar o alvo. Adão, você errou? Mas Deus estava lá. E ele se contaminou com o pecado deles? Não. Deus vai para uma conversa bem pertinho, com os dois, com os três. Com Adão, com Eva e com a serpente. Então a primeira coisa que nós vemos é que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os doentes. É exatamente porque você fez aquele negócio errado que Jesus Cristo veio. Senão você estava empenhado. Você estava com um problema grande na sua vida. É exatamente que por causa da traição que você viveu, mulher, homens, que Jesus Cristo veio, senão não tinha mais chance para você. É exatamente por causa da mentira que você cometia, que você andava com ela na tua vida, nos teus lábios, em todos os lugares que você ia, nas piadas. É exatamente por causa disso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo está no meio do banquete. E a galera dizendo, mas ele está no meio dos pecadores. Come e bebe com pecadores. Come e bebe. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus Cristo aqui. A Bíblia diz assim: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Eles se consideravam pessoas, poderosas, porque eles eram zelosos da lei, os fariseus. E Jesus diz assim: e eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Aleluia. Isso é extraordinário. Então Jesus está aqui nessa noite, para quê? Chamando você. Para quê? Ao arrependimento. Por quê? Porque Deus quer mudar o teu alvo, o alvo que você errou. Então você ter errado nos teus negócios não é o problema maior para Deus. Não se preocupe tanto, eu vou aliviar isso um pouco para você. Você ter prostituído não é um problema. Nossa, pastor. Não. O que Jesus falou para a prostituta? Vá, não peques mais. O que Jesus está falando para ela? Mude tua maneira de viver. Pronto, resolvido. Então Jesus está chamando hoje. Ele diz no texto: eu vim para os doentes e para chamar pecadores ao arrependimento. Você é alvo de Deus, porque você não levantou a mão, você disse que você era pecador no começo. Você lascou. Mas Deus vai achar você. Agora, eu comecei contando o segredo e não terminei, né? Sabe qual é a parte melhor do arrependimento? A parte melhor do arrependimento é que quando você se arrepende, no mesmo momento que você diz: Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver desse jeito, o teu pecado, a tua condição, deixa de existir diante de Deus. Aleluia! Mas diante de Deus é legal. Agora deixa eu contar uma melhor para você. Tem melhor, Deus sempre nos surpreende. Os teus pecados deixam de existir diante do diabo, diante dos demônios. Nunca viu isso escrito na Bíblia? Zacarias capítulo 3, se eu não estou enganado, pastor me ajude aqui. A Bíblia diz que o sacerdote Josué comparece diante de Deus. E ele tinha essa função. O sacerdote na época eram os pastores do nosso dia. Era aquele que trabalhava, que pregava, que ensinava, que fazia sacrifício. Tudo aquela coisa era lá no templo. E ele comparece diante de Deus lá no céu. E a Bíblia diz que esse homem, esse sacerdote, estava com as vestes sujas. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Zacarias 3 mesmo. E a Bíblia diz assim que quando ele chega diante de Deus, que ele tinha que oferecer umas coisas lá, né, fazer o trabalho dele. A Bíblia diz que Satanás, bem pertinho dele, chega e faz o quê? Plim, plim. Eis que estou aqui. Sabe que o homem tremeu? Sabe que o sacerdote tremeu? Já pensou? Você chega lá, quando você começa a orar, você diz: Deus Pai Todo-Poderoso. O diabo... Gente, é assim que ele faz com a vida de muita gente. As pessoas oram e não tem resposta. E muitas não deixam de orar, porque elas dizem assim: mas eu não posso, Deus não está me atendendo mais, porque eu pequei, roupa suja. O que Deus fez com Zacarias?
Eu como você tem que ler Bíblia? Eu como você tem que fazer IBEG? Eu como você tem que fazer discipulado? A Bíblia diz que Deus olha para aquele homem e diz assim: o quê? O que é isso aí se não é um tição? Tirado meio do fogo? Sabe como é que nós vamos resolver isso? Como é que resolve um problema de roupa suja? Como é que você resolve um problema de roupa suja? Estava vendo hoje o resgate, né, das vítimas lá. Os bombeiros, né, tudo cheio de roupa. Como é que resolve aquilo? Como é que resolve aquela roupa suja? Como é que você resolve a roupa suja? Lavando ou substituindo. Tira a suja e veste outra. Deus diz: anjo, sabe que foi o Miguel? Eu sou para ele: Miguel, traz aí uma peça nova. E vista ele. Coloque nele novamente. E daí, depois que Deus troca as vestes dele, qual que é a instrução que Deus dá para ele, para o sacerdote? Deus diz assim para ele: Josué, vai lá, siga os estatutos, siga o que está escrito nos estatutos, porque era assim que eles viviam na lei, não tinha ainda, né, o episódio de Jesus Cristo, o Messias não tinha vindo ainda. Volte lá, observe os estatutos, ou seja, faça o que está escrito lá, onde você errou, se arrependa. Não só você, os que oficiam com você também, eles tinham feito umas coisinhas meio erradas lá no templo, né? Eles tinham pego umas coisinhas lá, tinham pegado para eles, umas coisinhas lá meio errado, né? Umas mulherzinhas que tinham aparecido por lá, tava, tudo era isso. Aí, Deus diz o que para eles? Volte lá, você está com roupas novas, observe os estatutos novamente, e você e os que oficiam com você junto no templo, poderão novamente entrar na minha presença outra vez. Aleluia! Mas você precisa usar essa ferramenta da mesma forma. Para Deus não é difícil arrancar o que está errado, tirar de você o que está errado. Mas o problema não é Deus, o problema é você, o problema sou eu, que não me arrependo, que não mudo a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir, atitude. O que Deus quer de você nessa noite? Que você tome uma atitude. E se você é uma pessoa bem inteligente, você vai tomar uma atitude em relação a essa área da tua vida. Você sabe qual que é a área, porque, veja só, algumas pessoas aqui, algumas situações eu sei pelo Espírito, outras eu conheço, e outras eu não faço a mínima ideia. Nós estamos com a igreja lotada. Eu não sei quantas situações, quantas coisas tem para mudar, tem para ser restaurada na tua vida, mas Deus sabe. E no momento que você reconhecer isso, e você disser para Deus: Deus, eu não quero mais ser essa pessoa. O Senhor sabe que eu sou enganador. Piazada aí do fundo, como é que você se comporta lá na escola? Como é que você se comporta longe do pai e da mãe? Santinho. Conheço vocês. O que você tem que dizer? Você tem que dizer para Deus: Deus, realmente Deus, eu sou bocudo, eu tenho uma mente poluída, né? Tenho mexido com tanta coisa errada nessa internet, Deus, eu não quero mais ser assim. E se você tomar essa atitude, deixa eu afirmar para você uma coisa: mesmo que você queira pecar, você não vai conseguir. Aleluia! Sabia disso? Já não aconteceu com vocês isso? Claro que aconteceu. Teve dias que você tem dias que você tem vontade de matar alguém. Antigamente você matava, agora você mata? Não. Por quê? Porque Deus mudou, transformou você. Tinha mulher que, meu Deus do céu, era igual pimenta malagueta. Quem que é do tempo da pimenta malagueta? Né? Não dava para falar, não dava para... E hoje mudou. O que aconteceu? Um dia você disse para Deus que você não queria mais ser essa mulher, né? Um dia você era um homem, há um tempo atrás, que tinha costumes, né? Você era fervedor, você era matador, tinha um povo que era matador antigamente, né? Não levava desaforo para casa. E hoje você não foi transformado? Por quê? Porque você quis mudar o teu jeito de ser. Aí Deus fez o quê? Veio e chamou você. O dia que Deus chamou você, você atendeu. A Bíblia diz ali: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Deus está dando oportunidade para você nessa noite. Temos algo lá, Crícia? Então, enquanto nós cantamos com a Crícia, aleluia, o nós é só ela e o grupo,
eu queria que você colocasse a tua vida diante de Deus mesmo. Eu vou pedir que você fique aí mesmo, sentado do jeito que você está, que você fique bem à vontade mesmo, para dizer para Deus: Deus, eu nunca me arrependi daquela área, e eu quero mudar o meu jeito de pensar. As pessoas chegam perto de mim, eu já digo: ih, está interessado, essa pessoa está com interesse. Não, a pessoa não está com interesse. Sabe o que está acontecendo? É você que é mesquinho, são os teus olhos que são maus. Você fala mal dos outros, você só vê maldade nos outros, mas não é o problema não são os outros. Sabe quem é? É você mesmo, você que é mau. É você que é linguarudo, que é linguaruda. É você que tem um coração assim. As pessoas chegam perto de você para fazer um negócio e dizem: ih, eu acho que vão me passar a perna. Não é as pessoas, é você. Então Deus quer que você use essa ferramenta, a ferramenta chamada arrependimento, para que você viva uma vida em paz, e para que essa área da tua vida que está te prendendo, te segurando há anos, tem gente que está aqui há anos, o Espírito Santo está me falando, tem uma pessoa, 2 pessoas aqui que está com um quadro de depressão terrível, e você está vivendo isso há um bom tempo na tua vida, mas você nunca se arrependeu. Experimente dizer para Deus: Deus, eu não quero mais ser aquela pessoa. Você vai ver que Deus vai mudar a tua história hoje. Você é idólatra? Deus quer arrancar. Diga: Deus, eu não quero mais ser idólatra, não só de uma imagem, mas você é idólatra do teu carro, da tua posição. Você é assim, está pisando nas pessoas. Por isso que você está passando por esse tempo estreito na tua vida. Se arrependa disso. Diga: Deus, eu não quero mais ser assim.